aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ele é o quê? Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Declara isso com força. Ele é o quê? Rei dos reis e Senhor, e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei. Sim, Senhor, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, aleluia, aleluia. Espírito, em verdade, declare isso a Ele, te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, o meu Senhor, te adoramos. Declare isso a Ele, Rei dos reis, Ele é o Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Tudo é entregue a Ti, Senhor, tudo é entregue a Ti, Senhor, nesse momento, ó Pai. Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver
foi que eu nasci, Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer, o meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei. Aleluia, Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Meu prazer, para nos rendermos, para nos prostrarmos, para estar diante dessa presença maravilhosa. O nosso prazer tem que ser esse, Senhor. O meu prazer na casa onde não tem outro lugar. Não existe outro lugar, Pai. Por isso nós estamos aqui. Continue para te adorar. Nós estamos aqui para nos render a Ti, Senhor. A nossa vida, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós nascemos para isso, ó Pai, para Te glorificar em todo o tempo. Não somente quando as coisas vão bem, mas em todo o tempo. No tempo da dificuldade, no tempo da dor. O meu prazer é Te louvar. O meu prazer é estar diante de Ti, Senhor. Diante do Senhor. Aleluia. Nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver. Aonde? Onde flui. E nós dizemos, Pai, em nome de Jesus, este dia nós nos reunimos aqui para buscar a Tua presença e receber da Tua palavra que é libertadora. Fala conosco, nos instrua, nos ensina. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você diz? Vamos aplaudir ao Senhor? Oh, glória! Amém? Glória a Deus. Tudo bem, gente?
Vamos aplaudir a Jesus então. Nós estamos nesse mês de abril falando sobre o memorial. Tá bem preenchidinho o nosso memorial, né? Tá faltando pouquinho espaço para preencher. Na quarta-feira, dia 30, você vai trazer para mim o Xerox. É assim que fala? Xerox. A Xerox. Lá no sul a gente fala Xerox. Xerox. Mas independente da linguagem, você entendeu. Sim? Você vai trazer o Xerox da fotografia dos seus familiares para nós colocarmos aqui no memorial. Nós vamos profetizar a conversão deles. Certo? Domingo passado eu comentei aqui com vocês a respeito de Caim e Abel. Estão lembrados? Falamos aqui sobre a vida desses dois personagens, que as suas histórias foram para rumos bem diferentes. E tudo por quê? Por causa das escolhas que eles fizeram. E nessa nossa vida, as nossas escolhas trazem para nós resultados. Algumas escolhas trazem para nós resultados doces. Outras trazem resultados amargos. O pessoal fica triste, reclamando. Por que aconteceu? Você tomou a decisão. Lembra? O Caim ficou indignado. Por que não me aceitou? Deus falou para ele, se você fizer bem, não vai ter aceitação para ti? Alguém é repreendido porque faz coisa certa? Alguém é repreendido porque faz coisa certa? Não. Nós tomamos bronca quando erramos. Se você fizer o bem, vai ter aceitação para ti. E se você não fizer, quem é? Pecado. E a Bíblia diz que ele traz o desejo dele para você e compete a você dominá-lo. Eu estou gravando lá no Instagram uma série chamada Conselhos da Palavra de Deus. Quem tem acompanhado? Deixa eu mudar a pergunta. Quem tem Instagram? Então quer dizer que tem mais gente que tem Instagram do que gente que acompanha. Depois você vai lá e segue a página da igreja. Segue a página da igreja, vai estar lá a mensagem todo dia. E se você quiser dar uma moralzinha para esse que vos fala, você também se inscreve lá, né? Coloca lá o seguir lá no Pastor Jamil. Não custa nada. Pode ser? Aí você, segunda a sexta, todo dia tem uma palavra. E eu estou numa série sobre o livro de Romanos. E lá no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo de número 6, se eu não estou enganado, que eu gravei essa palavra na sexta-feira, e aí na vigília eu dei uma comentada também. É o Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Eu explicava para a igreja aqui o seguinte: quando nós tomamos a decisão de nos converter, nos é pregado sobre a salvação e sobre batismo nas águas. É ou não é? Quem aqui já se batizou? No dia que você se batiza, o pastor fala, olha, eu vou te batizar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados, para sepultamento do velho homem, para a circuncisão do coração, para despojamento do corpo da carne, do corpo do pecado, para andar em novidade de vida. Aí o que acontece? A Bíblia diz que quando você se batiza, você recebe essas 6 bênçãos, e a Bíblia diz que o corpo do pecado vai sendo desfeito. É como se você tivesse uma grande barreira na sua frente e lhe dessem um martelo. Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus é um martelo. Só que diz a Bíblia que ele não destrói a penha, que ele esmiuça. Ele vai quebrando aos poucos. Está lá, 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo, o quê?
Então você se converte, você vai ouvindo a palavra, você vai aprendendo, você vai tomando posse do conhecimento, você vai recebendo lá o martelo. E você vai fazendo o quê? Quebrando o corpo do pecado. Você vai a cada dia desconstruindo a natureza pecaminosa. Só que essa peste aqui do corpo do pecado, quando você para de despedaçá-la, ela faz o quê? Ela se reconstrói, ela se regenera. Ela tem essa capacidade. Então, por isso que quando você conhece a Deus, se entrega a Deus, você não pode parar mais. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: quando o espírito mau ele sai do homem, ele vai embora. E ele faz o quê? Ele vai procurando lugares para que ele se hospede, para que ele descanse. Ele procura e não acha. E aí ele diz: eu voltarei para a minha casa de onde saí. Como é que ele fala mesmo? Voltarei para onde? Para minha casa. Olha como é que ele enxerga a mim e a você. Ele identifica a mim e você, mesmo depois de entregues a Cristo, como minha casa. Ele tem dentro de si a esperança do quê? De recuperar a propriedade. Aí a Bíblia diz que ele vai e ele volta. Aí se ele encontrar a casa desocupada, varrida, enfeitadinha, porque Jesus enfeita a casa quando ele morre. Enfeita ou não enfeita? Olha como você ficou bonito depois que se converteu. É ou não é? Alguém tem essa capacidade de comparar? Tem ou não? Não sei, às vezes você tem fotografia velha em casa. Você lembra como eram as tuas fotos antes? Era feio, bagunçado, bêbado. É ou não é? Agora você bate uma foto, a foto até brilha. Quem já percebeu? É a luz de Cristo. Resplandece através de você. Só que diz a Bíblia Sagrada que se você cochilar, parar de buscar o preenchimento da casa, parar essa obra de destruir o corpo do pecado, o diabo volta. E quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele vem e não é apenas mais 7. São 7 piores do que ele. E se eles entrarem ali, o último estado daquele homem vai ser pior do que o primeiro. Agora pense você, que tragédia, você ficar pior do que já foi. Quem tem noção? Pior do que já foi? Cruz credo. Deus o livre, né? Por isso que você vem à igreja, para você, cada dia está lá, quebrandinho. Quebrandinho. Então eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. A vida de Caim e de Abel tomaram cada um rumo por causa das escolhas que eles fizeram. Você já sabe como a história de cada um termina. Aí o que acontece? Os anos vão passando. Gerações vão se levantando. Tem a geração lá de Adão até Noé. Aí Deus tem que fazer o quê? Deus tem que executar o juízo sobre a terra. E aí a Bíblia diz que o Senhor zera a conta. Aí vem de Noé a Abraão. E aí vem de Abraão até a deportação para a Babilônia. E quando aquele povo está sendo deportado para a Babilônia, Deus está usando um profeta chamado Jeremias para falar com eles. E o Jeremias prega sobre o que, igreja? Pecado. Desobediência. Rebeldia.
Deus fala através do Jeremias: olha, eu coloquei profetas para pregar para vocês. Não, a gente não ouve. É sempre essa mesma história, pessoal. O povo não consegue se identificar com a figura da autoridade espiritual, do líder espiritual, que prega as verdades, que orienta, que mostra os caminhos, e as pessoas dizem o quê? Não, não é isso que eu quero. Eu quero diferente. Então, Deus teve que entregá-los para o cativeiro. Só que antes, Deus fez o quê? Pregou, 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 pregou. O missionário manda todo dia uma mensagenzinha chamada Semeando a Fé. Quem acompanha? Tem que acompanhar, gente. É a comida, é o alimento do ministério. É o alimento do ministério. O nosso ministério é em cima disso aí. Aí o missionário vem fazendo há vários dias mensagens sobre Jeremias. Quem está acompanhando? E essa semana foi a semana do Jeremias 17. Começou lá na quarta-feira o Jeremias 17. E aí eu preciso falar com você justamente sobre esse capítulo. Vamos lá? Acharam o Jeremias 17? Versículo 1, meus amores. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Olha só. A Bíblia Sagrada diz que o pecado de Judá, ele está escrito com um ponteiro de ferro. Quem sabe o que é um ponteiro de ferro? Cadê os homens aí? O irmão Ivo ali entende de construção. A gente usa o ponteiro para quê, irmão Ivo? Para quebrar a parede. Só que no caso deles ali, o ponteiro era para desenhar. Também dá, não dá? Quiser pegar lá e bater. Só que a Bíblia diz que não era um ponteiro qualquer. Era um ponteiro de ferro com ponta de... Por que usam ponta de diamante nas coisas? O diamante é um material extremamente resistente. A Bíblia Sagrada diz que o pecado deles era escrito com um ponteiro de ferro, com ponta, ou seja, era algo que era cravado com uma profundidade terrível. Não adiantava apenas querer passar uma tinta. Qualquer maquiagem que tentassem fazer, ainda continuava visível. E diz que isso era feito aonde? Na tábua do coração e nos ângulos dos altares. Quem lembra das aulas de geometria? Quem lembra? Vocês não estudaram? Que coisa feia. Nós temos ângulos retos, agudos e obtusos, é isso? Eu gostava muito de matemática. Gosto ainda, quer dizer. Então a Bíblia Sagrada diz que o pecado ficava nos ângulos. Aqui no nosso nós temos um ângulo agudo. Se o altar fosse quadrado, seria o quê? Um ângulo reto. Me ajudem aí, gente. Puxa vida. Diz a Bíblia que o pecado deles fica bem nos ângulos, bem nas extremidades, bem visível. Não é aquela coisa, ai Senhor, me livra do pecado que eu não sabia. É escrito com um ponteiro de diamante e fica bem nos ângulos dos altares. Não é algo, eu não sabia que era errado. Acredita? Sabe. O pecado de Judá era dessa forma. Aí ele continua dizendo: seus filhos, ou seja, aquilo já era uma tradição que tinha passado de pai para filho. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os seus outeiros. Aí Deus vai dizer: ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do quê?
do pecado em todos os seus termos, ou seja, não tinha um pedaço da terra que não estava sujo. De uma ponta a outra era pecado para todo lado, e já era pecado que estava passando de pai. Aí vem o versículo 4. Assim, por ti mesmo te privarás da herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira olha só que coisa terrível. O pecado é visível, é notório, é notável. Diz a Bíblia Sagrada que isso vai passando de uma geração para outra. Aí Deus manda o Jeremias lamentar. Se você não sabe, principalmente lá a cidade de Jerusalém é uma cidade que está cercada de montes. E Deus disse, olha, vocês que são a minha montanha do campo. O que Deus fala no versículo 3? A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa. Ou seja, alguém vai tomar o que é seu. E a Bíblia Sagrada diz que o que tem para roubar de nós é uma riqueza. Eu sei que quando fala de riqueza dentro da igreja, tem gente que fica enchendo o saco. É teologia da prosperidade. Vai te catar, miserável. Eu estou falando sobre o que aqui? Sobre pecado. Gente, eu vou falar um negócio para você. Eu estou aqui falando sobre pecado. Eu comento sobre, uma palavrinha chamada riqueza. Chegou a teologia da prosperidade. Vai dormir. Toma um dipirona e apaga aí, por favor. Vai encher o saco de outra pessoa. Eu estou falando aqui sobre pecado e os problemas que ele cria e as coisas que ele rouba de você. Jesus veio para dar vida e vida com o quê? E o diabo, autorizado pelo pecado que as pessoas praticam, ele rouba isso. A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Isaías, capítulo 45, que o Senhor vai adiante de nós, endireita caminhos tortos, quebra portas de bronze, despedaça ferrolhos de ferro e nos dá tesouros das escuridades e riquezas encobertas. Outro versículo de teologia de prosperidade, né? Deus tem uma vida melhor para toda pessoa que se converte. Não é? Incluindo o quê? Deus é mau, né? Ele cuida da gente em todas as coisas. Quando chega no dinheiro, não, isso aqui não pode. Dinheiro na mão é vendaval. Pensou Deus falando isso? Dinheiro na mão é o quê? Não, tá amarrado. O grande problema é que as pessoas enxergam o dinheiro da maneira equivocada. Elas enxergam o dinheiro como um senhor, algo que vai mandar na vida deles. E quem enxerga o dinheiro como ferramenta, vive muito bem, obrigado. Dinheiro é o quê? Ferramenta. Me serve. Me ajuda a ter uma vida melhor, me ajuda a me vestir bem, a comer melhor, a dar uma vida melhor para minha família. Eu posso ser bênção para o meu semelhante. Porque já teve tempos da minha vida, chegava alguém e falava, me ajuda aí com 10, quando você conseguir 20, me dá metade. Alguém já passou por isso? De alguém chegar para você e pedir, você não ter condição? Eu dizia, me arruma 10. Fala o seguinte, quando tu conseguir 20, tu divide comigo. Aí Jesus entra e o que acontece? Eu empresto a muitas gentes e não preciso pegar emprestado. É isso? Estou falando alguma mentira? Estou distorcendo a palavra? Estou fazendo lavagem cerebral? Não. Tá escrito, alguém falou aí. Deus abençoe quem falou. Está escrito. Só que o pecado entra e rouba tudo. E aí a pessoa vai dizer, me roubaram. Não. Versículo 4. Assim
por ti mesmo te privarás da herança que te dei. Não coloque a culpa em ninguém. Não coloque a culpa em ninguém. Falávamos sobre Caim. Caim, por ele mesmo, se privou da herança. Tem um personagem da Bíblia que a gente fala muito aqui, Saul. Quem foi o culpado pela derrota dele? Ele mesmo. Quarta-feira eu preguei aqui sobre a vacina anti-traíra. Alguém assistiu? Ou não foi? Quando você pensa em traíra, tu lembra de quem? Eu lembro de Judas. Alguém pensa a mesma coisa? Judas teve o fim que teve. Culpa de quem? Dele mesmo. Os outros que tiveram êxito, também. Culpa deles? Uma pessoa que eu falo muito na igreja, isso aqui é o Ricardo, né, Ricardo? Vem cá, Ricardo. Ricardo às vezes chega para mim e faz um comentário. Pastor Jamil, se vocês não conhecem, o Ricardo é o nosso líder estadual de obreiros. Diga, muito prazer. Sou o líder estadual de obreiros. Aí ele chega para mim e fala, Pastor Jamil, tem um irmão ali XYZ, eu estou observando ele, eu acho que ele tem potencial para nos ajudar na obra. Eu digo para ele, se der certo, culpa sua. E se der errado, obrigado. Se der certo, e se der errado, culpa dele também. As pessoas têm que parar um pouquinho de ficar aí questionando as coisas que acontecem, porque elas próprias são responsáveis. É fácil transferir a responsabilidade. Por exemplo, para mim. Pastor Janilson é um homem muito rigoroso. Não, eu não sou rigoroso. Você que não quer levar a vida a sério. Porque eu não peço 1 centímetro para ninguém além do que a Bíblia Sagrada manda. Se eu exijo comportamento, conduta, atitude, etc, 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 é pautado pela palavra. Do dia 9 para o dia 10 de julho de 2019, eu cheguei aqui nessa igreja. O Wilson tá aí? O Wilson tá aí? Tá? Não tá? Tá, não tá? Sim ou não? Não está. O irmão Wilson que foi me buscar no aeroporto. Você sabe que tem lugares aí do Brasil que os pastores chegam, o pessoal tá com placa, tá com faixa, né? O dia que eu cheguei, saí, olhei assim, só tinha uns grilos no aeroporto. Cri, 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 cri. E o irmão Wilson, daquele tamanhão todo, né? Me esperando. Aí, estávamos vindo aqui para a igreja, a gente passou ali na Liberdade e falou, pastor, esse bairro aqui é Remoso. Eu falei, meu Deus do céu, o que é Remoso? Dia seguinte eu comprei um dicionário de Maranhão já, né? Para mim poder. Falei, o que é Remoso, irmão? Não, Remoso é perigoso, né? Né, tal. Falei, tá bom, beleza. Vou anotar aqui, né? Para mim não esquecer. Aí eu entrei por aquela porta lateral ali. Foi isso? Aquela porta lateral ali. Bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Cheguei aqui e coloquei a mão em cima desse altar. Vocês lembram disso? Vocês estavam aqui de testemunhas. E eu fiz uma oração a Deus naquele dia. Você falar com Deus, Deus, o Senhor me trouxe para cá, o missionário fez uma oração por mim, falou para mim fazer um Maranhão para Jesus, etc, 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 etc. Mas, Senhor, me ajude a cuidar dessa casa. E eu lembro que uma das orações que eu fiz foi, Senhor, quebra todo o espírito de fofoca. Eu conheci alguém aqui? Sabia de alguma coisa? Não, foi inspiração de Deus. Então, automaticamente, naquele dia, Deus me deu ali um trabalho para exterminar o quê?
Então você quer me ver revoltado? É saber que tem o quê? Você pode achar que não, mas isso rouba de você a herança. E fofoca envolvida com mentira, então? Porque na minha Bíblia aqui fala sobre não dizer falso testemunho contra o meu próximo. Fala isso? Ou é só na minha Bíblia? Na sua também tá? Tá? Que bom. Essa mesma Bíblia fala para mim não me pôr contra o sangue do meu próximo. Fala ou não fala? A partir do momento que eu me levanto para falar qualquer coisa sobre alguém, eu estou me levantando contra o sangue daquela pessoa. Essa mesma Bíblia que eu acredito, lá em Levítico 19, 16, diz: não te porás como mexeriqueiro entre o teu povo. O que é mexeriqueiro? Bisbilhoteiro. E aí, tá sabendo? Tá sabendo? Ficou sabendo? E aí? Tá sabendo de alguma coisa? Não ande como mexeriqueiro entre o teu povo. E aí, você viu? Você viu? Você viu? Quando alguém falar você viu, você fala, viu o que, miserável? O que eu vi? Vi nada. Não, tem uma quentinha para te contar. A hora que esfriar, você volta. É? É assim? A hora que esfriar, tu volta. Não andarás como o quê? Mexeriqueiro do teu povo. Ó, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Isso é uma coisa simples. É tranquilo. Só que o tranquilo torna-se o quê? Uma guerra. Para quem não está lá martelando o corpo do pecado. Caim, se você fizer o bem, tem aceitação para ti. Se não fizeres, e ele vem com desejo sobre você. Tem gente que se não for focar, a língua dela coça. Eu tenho que achar alguma coisa. Deixa eu abrir aqui a internet para mim saber de alguma coisa. Não. Não. Quem já percebeu? A gente não cuida nem da nossa vida. Quem já notou isso? Já percebeu? Eu não dou conta da minha própria vida. Alguém é assim? Não dou conta. Chega final do dia, eu puxo a vida. Podia ter mais umas 5 horas hoje, não podia? Porque eu não dou. Não dou conta. Se eu não dou conta da minha, é um negócio meio complicado. Mas Deus vai dar graça. Glória a Deus. Aleluia. Voltando aqui. Nós achamos que as coisas que nós fazemos não vai causar nada. Nós somos a famosa geração não dá nada, isso não tem nada a ver. Essa geração que nós vivemos hoje. É a geração que não dá nada e não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Como é que eu escuto? Não é bem assim. Você pode estar jogando no lixo a sua herança. Nós não temos dimensão, gente, do que Deus tem preparado para a nossa vida. Você não imagina. O que diz lá? 1 Coríntios 2,9. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Ou seja, o que Deus tem para fazer comigo e com você é inimaginável. De tão especial que é. E aí vem o diabo e infelizmente tem gente que obedece. Eu quero contar para você um caso de uma família.
Na sua Bíblia tem o livro de Ruth? Então vamos abrir aí, vai. Vou contar para você um caso de uma família que, como o pastor Jamil sempre fala para você, a Bíblia Sagrada é assim. Ela conta a história e aí vão mudando-se datas e lugares. Mas a história é a mesma. Foi registrado na Bíblia, pode saber. Vai passar anos, vão passar lugares e a história vai se repetir. Livro de Ruth, capítulo 1. Amém, aleluia. Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem, olha só, de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Fazendo o quê? Pelo que a Bíblia Sagrada me diz, existe uma herança para todas as pessoas. Todas. Hoje para nós é fácil. Quando você lembra de Belém de Judá, remete a quem? A Jesus. Belém de Judá se remete. Só que alguém naquele tempo sabia disso? As coisas que os olhos não viram. Não subiu ao coração do homem. Foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí essa família, lá de Belém de Judá, passa por uma crise e deixa eu lhe dizer, todo mundo passa. Todos. Está ouvindo? Todos. Todos passam por crise. Todo mundo passa. E você vê como é que é o negócio? A Bíblia diz que nos dias em que os juízes julgavam, não era uma terra sem lei. Tinha gente administrando, tinha gente pregando. Aqui nós podemos dizer que é a aplicação da palavra. No mundo tereis. Acontece. E aí veio a fome. Temos uma ideia. Vamos lá para Moabe. Só que nós temos de Deus uma ordem. Nós não podemos retroceder. O justo vive da fé. Se ele retroceder, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então eles foram. Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion. A partir do momento que foram, se colocaram na posição de se privar da herança. Porque retrocederam. E se você se recordar, na vinda de Canaã, quando passaram por esses territórios de Moabe, eles se depararam com um homem chamado Balaque e Balaão. E o Balaão falou para o Balaque, você pega e manda as moabitas se enfiarem lá no meio do povo, porque elas são bonitas, atraentes, tal.
e eles vão o quê? Se prostituir. E se você voltar um pouquinho mais atrás, você vai saber que essa história de Moabe começou lá na caverna onde Ló se escondeu com 2 filhas. Foi ou não foi? O que aconteceu naquela caverna? As filhas deram de beber para o papai e fizeram o quê? Se relacionaram com ele. E nasceu Amon e Moabe. Isso é lugar para a pessoa de Deus ir? Vai se privar. Passaram 10 anos. Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. Noemi fica sozinha com as 2 noras. E aí chega a notícia. O que aconteceu? O que aconteceu? Deus visitou o povo dando pão. Era só fazer o quê? Esperar. Eu sei que se eu falar para você, pessoal, em 2035, você vai falar, pastor, só tá de brincadeira. Mas se eu te perguntar sobre 2015, foi quando? Foi ontem. Esses dias, foi ou não foi? 2015, eu estava assumindo uma igreja lá em Curitiba, no bairro do Boqueirão. Eu sabia onde estaria 10 anos depois? Mas nem sonhando, mas nem de longe, muito longe, nem distante, nem tão distante. Só que Deus tem planos. E o que eu posso dizer para você? Apenas fique no lugar onde você está, servindo a Deus. Só isso. Não faça mais nada. Lembra que eu falei para você? Falou de Belém de Judá, abre os olhos. Vai para o capítulo 4 aí, vai. Versículo 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de 18. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez é o filho de Judá. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé, aquela família de Belém de Judá, foi para os campos de Moabe peregrinar. Morreu Elimeleque, Malom, Quilion, ficou Noemi. O que estava preparado para aquela família? Um descendente chamado Davi, que seria espiritualmente o pai do Messias. Você está entendendo? Não, acho que você não entendeu. Antes de você fazer qualquer besteira nessa vida, pense que você pode ter uma grande participação no plano que Deus tem para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país.
você pode ser fonte de bênção para muita gente. Por isso que o diabo trabalha para você errar. Foi Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Os homens morreram sem desfrutar da herança. A mulher volta vazia. Sabe o que dói? É que Deus visitou o povo dando pão. Coloca para mim o capítulo 2, versículo 1 na tradução da linguagem de hoje, por gentileza. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem o quê? Rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, marido de Noemi. Teve fome na terra, todo mundo ficou pobre, mas em 10 anos Deus enriqueceu aquela família. E eles não estavam lá para desfrutar. Sabe o que é isso? Eu fico imaginando as pessoas que saíram de debaixo do plano, como elas vão estar daqui 10 anos e como estará daqui 10 anos você que ficou. Como eu lhe disse, falo para você 2035, você fala, poxa vida. Poxa, que nem diz aqui, né? 2035 eu vou estar com 53, meu filho vai estar com 23. Você olha assim, parece que é a eternidade. Mas ó, eu já contei isso aqui para vocês. Lá no comecinho da caminhada, um amigo meu se inscreveu e passou para a faculdade de Direito. E eu lembro que eu fui falar para ele, falei, rapaz, como é que você vai aguentar ficar 5 anos lendo código, estudando lei e tal? Ele falou, se eu não fizer a faculdade, 5 anos vai passar? Aí ele olhou para mim, sabe o que vai acontecer daqui 5 anos? Eu vou ser advogado. O que eu fiz na hora? Quem fala o que quer, vai passar. Você fazendo certo ou fazendo errado, o problema é o quê? É a consequência. O problema é a consequência. Daqui 10 anos tem gente que vai ter motivo para chorar. Noemi chegou, voltou para Belém como? E ainda diz, cheia parti, vazio o Senhor me fez tomar. Ah, miséria. Foi Deus que te fez voltar vazia? Não me chame Noemi, me chame Mara. Dá uma raiva de gente que apronta e depois fica se vitimizando, né? Pisa na bola e fica o quê? Engraçado, ela voltou vazia. O Boaz estava como? Rico e muito importante. Olha para o seu irmão e diga, eu vou ser rico e muito importante. Fala para o seu irmão. Ora bolas. Eu vou ser rico e muito importante. Por quê? Porque eu não vou fazer besteira. Eu vou ficar firme. Oh, glória! Se você abrir lá o Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 6, vai dizer... Fica na tela, não precisa abrir não, a gente vai precisar ficar aqui no livro de Ruth, só para você entender. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou de Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a quem? O rei Davi. Deus tinha um rei naquela família. Só que jogaram fora. Na virada de 24 para 25 eu preguei aqui. Tem gente que só entrou na história porque alguém pecou. A Bíblia Sagrada diz que o Boaz suscitou descendência para Malom. Aquela era a regra daquele tempo, né? A mulher do cara ficava, o parente casava e o considerado filho dele. Uma filha do morto? Adianta alguma coisa? Nada. Porque está escrito aqui na geração de Jesus o nome de quem? De Malom ou de Boaz? Então, as pessoas estão fazendo bobagem, achando que não tem problema. Sabe como é que é seu nome? Maluco, doido. Além de perder a herança terrena, ele também perdeu a linhagem sagrada. Tu tem noção? Tem noção? Eles ficariam ricos e importantes, mas jogaram tudo no lixo. Por quê? Pecado, rebeldia, desobediência. Tinha juízes julgando a terra, mas acho que sabe mais do que os outros. Não sabem se colocar debaixo de autoridade. Paciência. Eu sou sincero contigo, eu fico triste quando você sofre. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. Eu não posso fazer nada. O meu papel é o quê? É te ensinar. Agora pegar você pelo pescoço e te fazer obrigar a fazer alguma coisa, não posso. Posso te ensinar. E ensino, e prego, e falo, e pego no pé, e corrijo. Tem gente que fica doida. Eu tô pregando aqui, tem que estar assim na cadeirinha. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Jogaram fora. Eu espero que hoje você tome uma decisão de firmar os seus passos. Se você está fazendo errado, você busca perdão, se conserta. Conserta a tua vida. Se você está no caminho errado, para de errar. Caramba. Eu falei aqui para vocês. Você vai jogar no lixo algo importante que Deus tem para fazer. E vai fazer. Porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu não sei aonde você vai estar daqui 10 anos. Eu já sei onde eu vou estar. Acabei de descobrir hoje. Foi ou não foi? Como é que nós vamos estar daqui 10 anos? Vamos aplaudir a Jesus. Pessoal de casa, quarta-feira da família, você vai estar aqui junto comigo. Tem aqui um projeto de prisão, isso aqui, né? Um projeto de cadeia, porque nosso pastor Jaime está fazendo quarta-feira oração para quebrar as prisões. Quarta-feira, quando você entrar na igreja, vai ser te dado um papelzinho, você colocar lá o nome da família, nós vamos colocar aqui dentro e no final do dia nós vamos fazer o quê? Nós vamos arrebentar com a prisão. Certo? Deus bendiga. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui mais uma vez para falar com vocês. Estamos na nossa agenda dos pastores
E aqui quem fala com você é o pastor Jamil Ribac. Nós vamos ter uns momentos especiais aqui juntos. Você acompanhou aí o nosso culto de domingo e nós estamos numa preparação toda especial porque a semana começa no domingo e ela abre-se com chave de ouro. Você sabe que as pessoas precisam aprender a esperar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para a vida delas, elas precisam entender isso. Você sabe o que diz aqui, Jeremias capítulo de número 29? Jeremias capítulo de número 29, eu gosto de falar muito dessa palavra, versículo de número 11. Olha só. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem muita gente que não está entendendo, mas a Bíblia Sagrada promete para ela que ela viverá tempos de paz, não de mal. Você sabe que, infelizmente, o Brasil ele é um país que está contaminado pela visão política. As pessoas elas associam todas as vitórias à política e também todas as derrotas. E você há de concordar comigo, a questão política nesse momento do país é uma questão conturbada. A economia não anda bem, o mundo aí fora, as bolsas estão despencando para todo lado, o dólar vai lá, bate em 6, daqui a pouco cai para 5 e fica essa oscilação maluca. Tem gente que perde milhares de reais por dia, tem gente que ganha milhares de reais por dia e fica nessa oscilação maluca. E a Bíblia Sagrada promete para nós o quê? Planos de paz e não de mal. Ou seja, eu não vou perecer na mão desse sistema. Por isso que toda segunda-feira nós convocamos as pessoas para estarem aqui orando junto conosco, para tomarem posse das bênçãos no que diz respeito à sua vida econômica. Tanto é que ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é necessário que eu e você venhamos a buscá-lo. Existe uma atividade espiritual que nós precisamos executar. Por isso, segunda-feira, aqui na sede estadual, nós temos um trabalho todo especial voltado para a vida financeira. Nós atendemos vocês aqui em 3 horários, 9, 15, 19 horas. É um clamor a Deus todo especial. Você sabe que nós temos vivido uma fé muito importante aqui nesses últimos dias. No livro de Êxodo, capítulo 17, conta de uma batalha que Moisés liderou o povo. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto Moisés levantava as suas mãos, o povo vencia. Quando ele deixava as mãos cair, o povo era derrotado. E a Bíblia Sagrada diz que 2 homens, Arão e Hu, ficaram um de cada lado de Moisés, e os 2 mantiveram os braços de Moisés erguidos, e a vitória foi completa naquele dia. E depois dessa vitória, o Moisés fez um altar e disse, o Senhor é a minha bandeira, ou seja, o Senhor é a minha identidade de vitória. Por isso que eu estou aqui falando para você. Você não pode ficar sem vir à igreja na segunda-feira. Nós temos que buscar essa identidade de vitória da parte de Deus. Você anotou o horário aí? 9, 15, 19 horas, aqui na Avenida Guaxinduba, número 27. Na ocasião, nós vamos entregar para você uma bandeirinha do Jeová Nissi, que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, e assim vai acontecer com você, tá bom? Nós vamos agora chamar os nossos pastores para essa roda de conversas, e eu quero lá para a Igreja do Paranã, com a pastora Deise. Pastora Deise, dê o seu recado aí, por favor. Glória a Deus, pastor Jamil, é isso mesmo, eu convido você para estar conosco nesta reunião da segunda-feira, reunião da prosperidade. Você que está, cheio de dívidas, cansado de ver tantos problemas financeiros na sua vida e você não sabe o que fazer, eu convido para estar conosco, para aprender a prosperar na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor declara que o nosso Deus, Ele quer que você prospere, que você cresça, e eu convido para você aprender conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso endereço é Avenida 1, Paranã 3, bairro Manaíra. Eu aguardo por você no nome de Jesus.
Muito bem, do Paraná nós vamos lá para o São Cristóvão. O pastor Joaquim, por gentileza, dá o seu recado. Amém, pastor Jamil. Aqui no São Cristóvão é comigo, segunda-feira. E na segunda-feira nós oramos muito forte. Nós fazemos um trabalho pela vida econômica e financeira de todas as pessoas. Venha você de perto, venha você de longe, venha estar conosco, porque é lindo o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E com certeza com você não será diferente. Nós temos uma reunião especial às segundas-feiras, às 19 horas. O meu endereço, Avenida Guajajaras, número 2, ali próximo ao Mix Mateus Tirirical. Venha, Deus tem bênçãos para você, em nome de Jesus. Do São Cristóvão vamos para a cidade operária. Pastor Eduardo, por favor. Homem de Deus, segunda-feira na cidade operária, aqui nós oramos pela vida financeira. Oramos para que Deus tire as pessoas da miséria, da escassez. E a Bíblia Sagrada diz que prosperidade é um dom de Deus. Deus ama a prosperidade dos seus servos. E aqui na cidade operária eu oro pelas pessoas 7 da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, 7 da noite, comigo, pastor Eduardo, em nome de Jesus. Da cidade operária vamos lá para a Vila Embratel. Pastora Suzane, fale com os amigos aí. É isso mesmo, pastor Jamil, segunda-feira é forte, segunda-feira é dia do povo ser abençoado, prosperar, tomar posse da sua vitória. E eu quero fazer esse convite para você que quer vencer na vida, que quer crescer, que quer tomar posse de uma prosperidade abundante. Eu convido você para estar conosco ali na Vila Embratel. O nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Nos encontramos ali somente um culto às 19 horas, mas pode ter certeza que Deus tem a bênção para você, em nome de Jesus. Da igreja do Vila Embratel nós vamos lá para o Alto da Esperança, pastor Elmo. É verdade, pastor Jamil. Segunda-feira, ali no Alto da Esperança, avenida principal número 5, nós estamos na mesma fé, ensinando o povo a prosperar da parte de Deus. Porque nós temos uma palavra que diz, lá em Salmo 35, 27, que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Então você que é servo de Deus, e ainda que não seja servo de Deus, tenha essa convicção no seu coração, que a prosperidade é um dom de Deus e Ele quer que os seus servos prosperem. Então esteja comigo ali no Alto da Esperança, às segundas-feiras, 19 horas, Avenida Principal, número 5. Deus tem uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Do Alto da Esperança vamos lá para o Maiobão, pastor Atenielma. Por favor, dá o recado para os amigos aí. Maravilha, pastor Jamil Ribac, Deus tem abençoado tanto. Segunda-feira é aquele dia onde nós oramos para que as pessoas sejam completamente impactadas pelo poder de Deus. O nosso Senhor é aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que nos proporciona riquezas e honra, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Na segunda-feira eu estou ali orando, clamando. A palavra de Deus diz, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, que está passando momentos bem difíceis. Pastor, eu estou endividado. Pastor, eu estou passando um momento mesmo onde as minhas necessidades não estão tendo condição nenhuma de serem supridas. Estou desempregado, estou passando um momento realmente desafiador. Então eu quero orar pela sua vida, no Maiobão. Grave bem este endereço, ali na Avenida Quilômetro 7, exatamente. Deus está abençoado de uma forma grandiosa. O meu horário ali é exatamente às 19 horas. Você que quer uma mudança de vida, vem estar comigo em nome de Jesus. Do Maiobão nós vamos lá para a igreja do São Raimundo. Pastor Diego, por gentileza, dê o seu recado aí. Glória a Deus, pastor Jamil. Segunda-feira é segunda-feira da prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Você aí do São Raimundo e toda a região, convido você para estar conosco nessa segunda-feira. Vai ser muito especial. Em 1 Crônicas 29:12, a Bíblia diz que toda prosperidade vem do Senhor. Se vem do Senhor, Ele quer te alcançar e eu tenho uma bênção para derramar sobre a sua vida. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico. Às 19 horas, eu espero por você, eu, pastor Diego, e toda a equipe de fé, no nome de Jesus.
Graças a Deus, Deus abençoe os nossos amigos do São Raimundo. Agora, pastor Márcio, lá do Quatraque, dá o seu recado. Segunda-feira da prosperidade aqui no Quatraque, pastor Jamil, às 7h30 da noite, a nossa reunião do crescimento financeiro. E esse empresário, microempresário, profissional liberal, autônomo, essa pessoa que está desempregada, ela deve estar nos procurando ainda hoje aqui na nossa igreja, porque com certeza a vida dela mudará. Nós estaremos clamando ao Deus Todo-Poderoso que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então hoje à noite eu quero encontrar com esta pessoa. O meu endereço é aqui na Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Fica a 100 metros da delegacia. Que Deus te abençoe e até lá. Obrigado, pastor. Deus abençoe os amigos aí do Quatraque e compareça porque será especial. E aqui na sede estadual do Maranhão, o que você leu comigo? Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus para a sua vida é de bênção, é de vitória, é de maravilhas. Tá certo? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa agenda e eu quero encontrar você nesta segunda-feira na casa do Senhor. Para quê? Para tomarmos posse dessa identidade de vitória. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. E assim será com você, tá bom? Deus te abençoe e até lá.